né? Uma coisa muito lamentada, apesar dos gols perdidos em excesso, principalmente no segundo tempo, coisa mais lamentada pelos jogadores, inclusive o próprio Camacho reclamou, lamentou e assumiu a culpa de um dos gols, né? Foram 2 gols praticamente em 2 minutos no começo do jogo, né? Boa noite. Boa noite. Hoje, felizmente, nós não fomos tão felizes nas primeiras ações dentro do jogo e acarretou que nós pegamos um adversário que ele vem bem na competição, é o líder, e ele foi letal nas oportunidades que teve, né? Mas nós tentamos buscar o jogo, né? Até depois, quando nós fizemos o 2, eles fizeram, nós diminuímos o placar e ficou o placar de 2-1. A gente estava muito vivo no jogo, só que mais uma vez tomamos uma decisão errada e acarretou de fazer o terceiro gol, mas logo em seguida nós já fizemos o segundo, ou seja, a gente estava vivo no jogo, criamos várias outras oportunidades. Tem vezes que as coisas fogem do nosso controle, né? E hoje foi uma dessa situação que fugiu do nosso controle. Nós fomos infelizes em algumas situações, que faz parte também do jogo. Existe um adversário do outro lado, né? Mas a responsabilidade ela é toda minha, né? O que eu falei para eles ali dentro do vestiário, nós temos que continuar olhando para frente, porque quarta-feira nós temos uma decisão. Perfeito. Chances criadas, muito bem criadas, mas faltou efetividade, né? Principalmente agora no segundo tempo. Você acredita que esse é o fator principal para ser trabalhado já visando o jogo de quarta-feira, decisão da Copa do Nordeste? Agora eu preciso recuperar eles mentalmente, principalmente, né? Por quê? Porque todo mundo criava uma expectativa da gente voltar a vencer, principalmente jogando em casa. Desde da temporada no início dela, nós temos mostrado que nós somos fortes em casa. Felizmente nós pegamos um adversário duro. Hoje nós, mais uma vez falando, no começo do jogo nós fomos infelizes. Felizmente faz parte do jogo, tem situações que são assim, né? Mas o nosso grupo de atleta não deixou de tentar. Nós criamos várias oportunidades. Você vê que tem muita dinâmica acontecendo. Infelizmente tem momentos que a gente vai conseguir ser feliz no arremate final, vai ter momentos que a gente não vai conseguir ser tão feliz. Mais uma vez eu tenho que enaltecer o espírito de luta deles, né? Lógico que a gente queria combinar esse espírito de luta com vitória, mas infelizmente não aconteceu e nós temos que olhar para frente. Porque quarta-feira é uma decisão e mentalmente esses atletas eles têm que estar recuperados, porque nós vamos ser desafiados a um jogo só e nós temos que estar muito forte nessa quarta-feira, né? E entender que é lógico que sofre. Hoje talvez a noite vai ser longa, né? Por essa questão de nós deixarmos de vencer em casa, mas nós temos que entender que a vida continua, nós temos ainda chance ainda dentro da competição e nós temos que ficar brigando por ela até o final. Igor, você começaria hoje o jogo com Gabriel Vieira pela partida que fez o Baianinho quando aconteceu a substituição? Por que você começou com Gabriel Vieira? Porque eles tinham uma característica de ficar um pouco descompactado. Nós precisávamos usar um pouquinho mais o corredor central ali, ter mais gente, né? Eles quando subiam na pressão, é porque nós tomamos decisões erradas, né? Teoricamente os gols foi acontecendo, você vai perdendo a lucidez do jogo. E aí tudo que você tenta destrinchar para planejar, as coisas não acontecem, né? Mais uma vez eu falo, eu assumo toda a responsabilidade, não podemos colocar uma responsabilidade no garoto. Eu assumi a responsabilidade de colocá-lo em campo, eu fui o principal responsável dele estar em campo. Então é o seguinte, quando as coisas não acontecem, eu sou o responsável por isso. E quando as coisas bem acontecem, como eu sempre falo aqui, eles são responsáveis porque eles produzem aquilo que nós combinamos. Não aconteceu como a gente imaginava o jogo, né? Criei uma estratégia, não aconteceu. Infelizmente, agora nós temos que olhar já a pensar o próximo jogo. Na ausência de Brian, Naninho é a opção, duas participações no gol, teve chance também de repente empatar a partida. O Naninho você vê progredindo bem no time azulino? Até porque o Naninho chegou tem pouco tempo, né? E aí entra essa questão do entrosamento, entra a questão de conhecer características dos companheiros. Eu acredito que ele fez um bom jogo hoje. Ele teve uma situação de ser um 10 pifando o Thiago na situação do primeiro gol do Thiago, né? Do primeiro gol nosso, né? Então foi uma situação de característica de 10, né? Movimentação de atacante e achando ele no passe, principalmente nas costas do defensor. Depois teve várias oportunidades que a bola caiu, carimbou o pé dele para ele poder finalizar, estava dentro da área, tentou fazer sempre jogada pela direita também, estava bem lúcido no jogo. É natural pela sequência que ele não vinha tendo, principalmente no clube anterior dele, é natural a parte final do jogo ele sentiu um pouco a sobrecarga do jogo. É um jogador que veio para nos ajudar, a confiança nele é enorme. Nós temos que agora, mais uma vez, recuperar a confiança desses caras, porque quarta-feira nós temos outra decisão em campo. Como fazer, Igor, esse resultado
não ter reflexo no jogo de quarta-feira, apesar de ser uma competição diferente, mas é um jogo chave para passar para uma outra fase. Nós temos que saber conviver com isso, né? Essa é a nossa profissão. A nossa profissão, ela te desafia em alguns momentos a ser resiliente, no momento de dificuldade de placar, né? Porque todo mundo almeja ganhar os jogos, todo mundo almeja viver só bons momentos, né? Dentro da competição a gente vinha num bom momento, né? Hoje a gente está vindo de 2 derrotas consecutivas dentro da competição, a primeira vez que isso acontece. Nós precisamos recuperar agora como? Esperar eles abaixar um pouquinho a poeira. Vai ter hoje essa cobrança interna, que é normal, né, de amargar uma derrota em casa, mas nós temos que a partir da manhã já voltar eles para dentro do que interessa para nós, que é quarta-feira uma decisão, para que a gente consiga dentro da nossa caminhada aí, recuperando um jogo após o outro, para a gente conseguir a nossa retomada. Justamente sobre essa decisão da Copa do Nordeste, o que é que vocês já conseguiram observar do Ferroviário? Tudo que eu venho falar hoje, ainda estou com o calor do jogo, preciso ainda secar mais um pouco, para a gente conseguir desenvolver aquilo que nós podemos ser dentro do campo, né? Lógico que o adversário vai tentar tirar um ímpeto pela cobrança do torcedor, o torcedor vai vir no próximo jogo, mesmo que seja uma decisão, nós vamos precisar muito do apoio dele, mas ele vai vir um pouco impaciente, que também é normal, porque o futebol é dessa forma, nós precisamos do nosso torcedor agora, nós não podemos criar adversário dentro do nosso clube, principalmente entre nós e torcida. É nesse momento difícil que nós temos que mostrar muita união. O torcedor hoje fez a parte deles, nós não conseguimos refletir o resultado com o que eles fizeram no estádio, né? Mas nós temos que continuar a pensar para a quarta para a gente conseguir reverter essa situação dessa desconfiança. O Marcelinho, o caso dele é tão grave, não tem fratura, mas ele pode voltar na próxima partida ou somente o Brian foi o caso mais grave? O Marcelinho, ele teve um problema no joelho e aí ele, infelizmente, ele está debilitado nas ações dele, nas principais ações. Quando ele chegou, que ele viu, que ele percebeu que ele não estava conseguindo contribuir naquilo que ele tem de bom, de performance, ele reclamou da dor novamente e aí os médicos afastou por ele por esses dias. Acredito que ele na próxima semana já deva voltar normal, acredito que amanhã ou segunda-feira ele já deva voltar a treinar normal, ganhando a confiança porque é trauma, joelho. Então ele precisa de confiança, ganhando a confiança, dando boa resposta, a gente vai poder contar com ele novamente. O Brian é uma situação muscular, nós tratamos o Brian com grande preocupação, ele fez só um tempo contra o Guarani. No retorno, nós regeneramos ele como se ele estivesse fazendo 90 minutos de jogo. E o Brian sentiu uma dor, principalmente que houve essa lesão, no caminhar, nem em movimento não foi. Então, ou seja, são coisas que a gente não consegue controlar. Agora é tentar recuperá-lo para dar confiança novamente para ele conseguir nos ajudar. Não tem descanso já a partir desse domingo, é isso? Amanhã a gente está trabalhando normalmente, até pela nossa semana é curta. A gente tem o jogo da quarta e depois na outra segunda a gente retoma a competição da Série C. E aí a gente vai nessa nossa caminhada. Um abraço, hein? Obrigado, boa noite a todos.